Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni da Igreja Batista Betel. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos no nosso terceiro episódio sobre a falta de perdão e a raiz de amargura. O que a falta de perdão acaba gerando no nosso coração? O que é o perdão? Como é que ele se processa dentro do nosso coração, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos afetos? E o que produz a raiz de amargura dentro do nosso coração, dentro da nossa trajetória de vida? Então é sobre isso que nós vamos falar. E eu vou recapitular rapidamente aquilo que nós abordamos nos vídeos anteriores, para que você esteja inserido naquilo que nós já falamos e que eu te convido a entrar no canal do YouTube, do programa da Tamires, e também assistir aquilo que nós já falamos acerca dessa temática tão relevante, tão importante, que é a falta de perdão e a raiz de amargura. Nós estamos baseados em Hebreus capítulo 12, de 14 a 15. A palavra de Deus nos diz o seguinte, presta atenção. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu pergunto para você, você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração, na sua saúde emocional, na sua vida profissional, na sua vida relacional, na sua família? Então presta atenção naquilo que o autor está dizendo. Aí ele continua dizendo: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos sejam contaminados. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, se houver raiz de amargura, falta de perdão, algo mal resolvido dentro do nosso coração, isso pode nos bloquear de desfrutar da graça de Deus. O termo bíblico é privar da graça de Deus, obstruir o fluir de Deus na nossa vida, com essa raiz de amargura que acaba brotando, surgindo no nosso coração quando nós não perdoamos as pessoas. Além disso, quando a raiz de amargura brota no nosso coração, a palavra de Deus diz aqui em Hebreus 12, 14 e 15, que ela traz perturbação. E por isso nós vemos hoje tantas pessoas assoladas, temerosas, angustiadas, ansiosas, às vezes em depressão profunda, problemas crônicos na área emocional, psicológica, mental. Perturbação vem quando a raiz de amargura brota no coração. E no final aqui o autor diz: e por ela, ou seja, pela raiz de amargura, muitos se contaminam. Isso é uma realidade, você sabe, quando alguém está amargurado com alguém, essa pessoa destila veneno acerca daquela pessoa que o ofendeu, o machucou, ou praticou alguma espécie de injustiça contra ela. Querido, preste atenção, as ofensas, elas vão vir na nossa vida, mas uma ofensa só pousa no seu coração se você permitir. Então não permita que a ofensa, que a injustiça, que o sofrimento pouse no seu coração. Perdoe rapidamente as pessoas. Libere o seu coração. Não aprisione pessoas dentro de você, para que você tenha uma saúde emocional, uma vida relacional, uma família saudável e uma vida abençoada por Deus. É o que nós vemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. Então nós aprendemos que a grande questão é como reagimos diante dos problemas, é como reagimos diante das ofensas. Como você reage é o que faz toda a diferença na sua vida e no mundo que está ao seu redor. Jesus foi ferido como você. E Jesus, mesmo sendo ferido, mesmo sendo ofendido, mesmo sendo injustiçado, ele reagiu de maneira correta. E por isso, com Jesus no coração, numa vida plena com Deus, de obediência à palavra de Deus, na unção do Espírito Santo, debaixo de oração, debaixo de consagração, debaixo de santificação, como nós lemos aqui em Hebreus 12, nós podemos reagir corretamente diante de um mundo hostil, diante de um mundo que o tempo todo tenta nos ferir. Então nós precisamos aprender sobre isso. Ninguém pode nos ferir sem o nosso consentimento. Esse é o paradigma do perdão. Eu vou repetir: ninguém pode te ferir sem o seu consentimento. Não importa aquilo que fizeram conosco, o importante é aquilo que nós estamos fazendo com aquilo que fizeram conosco, maneira como reagimos. Nós aprendemos também que o perdão não é um sentimento, é uma escolha. Então decida perdoar. Nós aprendemos que o perdão é o estilo de vida de Jesus. O perdão precisa ser o nosso estilo de vida. Conforme diz a palavra, nós temos que perdoar, Pedro pergunta: Senhor,
Até 7 vezes nós devemos perdoar alguém, e Jesus disse, não é só 7, é 70 vezes 7. Se você calcular 70 vezes 7, dá 490 vezes. Imagina alguém te ofender 490 vezes num dia. Praticamente impossível isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo que o perdão seja um estilo de vida na sua vida diariamente. Essa é a matemática do reino de Deus. O perdão é unilateral, ou seja, independe da atitude da outra pessoa. O perdão na Bíblia Sagrada não é uma sugestão, não é opcional, é um mandamento de Deus para mim e para você. É uma lei inegociável do reino de Deus. E querido, presta atenção, só perdoando as pessoas garantimos a nossa própria saúde emocional e a nossa proteção espiritual. Se você quer ser saudável no seu coração, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, só perdoando garantimos a nossa própria saúde emocional e a proteção espiritual contra espíritos que de alguma maneira tentam nos perseguir, contra a própria raiz de amargura que tenta gerar perturbações no nosso coração e nos assolar na nossa vida. Então, preste atenção também, perdão não é você esquecer, mas é você não usar mais isso como argumento contra aquela pessoa. Né? O perdão é realmente liberar o coração. Aquele que não perdoa é como alguém que está dando uma maçã tóxica. Ele acha que está matando alguém, mas ele mesmo está comendo uma maçã com ácido sulfúrico, uma maçã tóxica, uma maçã que vai matando ele de dentro para fora. Quando você não libera perdão, você quer matar o outro, você quer dar o fim no outro, você quer se vingar do outro, mas o maior prejudicado é você mesmo. Por isso, libere o seu coração. Uma pessoa curada é aquela que se lembra do fato ocorrido, mas processa isso em Deus, e em Deus cicatriza o seu coração, a sua alma, com a ajuda de Deus. E a ofensa e a injustiça vão embora em nome de Jesus. Então, perdoar alguém não significa que você não está ferido. Precisamos ser honestos com a gente mesmo, né? E também honestos com Deus, reconhecendo que sim, essa ferida existe. Mas se nós colocarmos o nosso coração ferido aos pés de Jesus, tudo é possível àquele que crê. Aos pés de Jesus, podemos ser curados, podemos ser restaurados. O perdão também evidencia o princípio ativo da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Presta atenção, graça é você oferecer ou receber o bem que não se merece. Já misericórdia é não oferecer ou receber o mal que se merece. Então, exerça para as pessoas misericórdia, exerça com relação às pessoas a graça que você tem recebido. Não só negue a graça que você recebeu de Deus. A falta de perdão nada mais é do que a sonegação de uma graça e de um perdão já recebido da parte de Deus. Então, quando você sonega esse perdão, não dá a outras pessoas, você acaba se privando do fluir de Deus na sua vida. Então, o perdão anda na contramão do merecimento. É um novo conceito de justiça que Jesus trouxe ao mundo. Foi instituído através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Preste atenção nessa pergunta. Perdoar significa obrigatoriamente que tenho que ser amigo daquela pessoa? Presta atenção no que nós vamos falar. Querido, o perdão é incondicional. Vou repetir, perdoar é incondicional. Mas é claro, amizade e intimidade se fundamentam na confiança e na credibilidade. Então existem requisitos que vão determinar na sua vida se podemos ou não nos expor a uma amizade legítima. Por exemplo, não podemos escolher a quem perdoar, é o que ensina a Bíblia Sagrada. E a quem não perdoar, tampouco é o que diz a Bíblia. Mas podemos e devemos escolher muito bem quem será e quem não será um amigo fiel, um amigo leal. É claro que dentro das amizades sai faísca, né? Surgem problemas, tem dificuldades. E uma amizade sadia vai aprender em Deus, com o exemplo de Jesus, com o estilo de vida de Jesus, a sarar as feridas, as dificuldades, as diferenças. Elas vão nos enriquecer. Os conflitos serão sarados, serão sanados. Mas é muito importante isso. Nós podemos e devemos escolher quem será e quem não será nosso amigo. Existe um norte-americano, num livro que eu li,
Eu achei tremendo, 30 dias para viver. Ele diz assim: para se ter amigos, é necessário ser amigo. Hoje nós vivemos uma sociedade egoísta, egocêntrica, antropocêntrica, onde o homem está no centro e não Deus, não é teocêntrica. Deus está longe e o homem está no centro. E infelizmente nós vemos uma geração de pessoas individualistas, egoístas, que só se importam consigo mesmo, né? Que querem ter amigos, mas não se dispõem a serem amigos. Então, querido, se você quer ter amigos de verdade, amigos leais, amigos de confiança, amigos com credibilidade, você precisa se doar ao outro. Amizade é uma via de duas mãos, é igual o amor. O amor é uma via de duas mãos. Eu preciso dar, me sacrificar, dedicar tempo, recursos materiais, para que haja essa contrapartida chamada amizade, chamado amor fraterno, entre irmãos, entre amigos e etc, etc. Então o fato, voltando para cá sobre amizade, o fato de não escolhermos alguém como amigo não significa rejeitarmos também uma convivência com essa pessoa ou tê-la como inimigo. Olha só o que Jesus falou. Jesus disse que a gente não tem que amar só os amigos. Nós devemos amar, respeitar, tratar com dignidade, com honra, com respeito, até os nossos inimigos. Essa é uma declaração que nenhum outro grande pensador ou pessoa, né, que teórico, até Jesus, referendou alguma vez na história da sua vida. Jesus foi além da amizade. Jesus falou que nós devemos amar até os nossos inimigos. Então, não é porque alguém te ofendeu, não é porque alguém te feriu, não é porque alguém provocou alguma injustiça contra você, que você vai maltratá-la, escorraçá-la, marginalizá-la na sociedade, não. Pelo contrário, temos que ter uma convivência sadia, respeitosa, amistosa, né? Pode até ser distante, pode até ser superficial, mas assim, uma convivência sadia com essa pessoa. E mais do que isso, se possível for, e com Deus tudo é possível, sermos capazes de amarmos até aquele que se levanta contra nós. Esse é o verdadeiro amor, o amor altruísta, o amor ágape, o amor do tipo de Deus, o amor que não busca os seus próprios interesses, relatado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13. Então, essa compreensão do processo do perdão é algo decisivo na batalha interior, na batalha travada diariamente nos nossos corações, que uma pessoa, né, dessa batalha interior, que uma pessoa ferida tem que enfrentar todos os dias. Então nós vamos falar agora sobre as fases do perdão. Qual é a primeira fase do perdão? Como é que se processa o perdão dentro do nosso coração? A primeira fase é a fase da indiferença. Ou seja, logo de que somos ofendidos, somos injustiçados, nosso coração se posiciona diante da outra pessoa com indiferença. Essa é a primeira fase do perdão. E essa é a primeira grande característica de uma pessoa ferida. Querido, preste atenção, o oposto do amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Vou repetir, o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. Então, quando a gente está indiferente com relação ao outro, no início dessas fases do perdão, nós tentamos de alguma maneira matar, né, os sentimentos e aniquilar as considerações por aquele que nos ofendeu, por aquele que foi o nosso agressor. Então, como não matamos literalmente as pessoas, glória a Deus por isso, a própria lei humana nos impede disso e Deus proíbe isso, né, o assassinato. Vocês sabem que é uma coisa horrenda diante dos homens e diante da lei e jamais deveria ser feito. Agora lembre-se, como nós não podemos literalmente matar as pessoas, acabamos, né, com essa indiferença, matando as pessoas no interior dos nossos corações. Então não faça isso, não continue indiferente, não continue insensível com aquelas pessoas que estão ao seu redor, que Deus colocou na história da sua vida para que você ame. Imagina se nós temos que amar até os nossos inimigos, muito mais os nossos amigos, muito mais os nossos familiares, muito mais as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. A segunda fase do perdão é a raiva. Como sabemos, né, que temos que perdoar, então a tendência nossa é a indiferença se transformar em raiva. Então a indiferença, ela inicia esse processo, essa fase do perdão, e logo depois da indiferença vem a raiva. Vem a raiva, e a raiva é um sinal que a ferida está sendo exprimida por Deus, está sendo tratada.
E a raiva é menos pior que a indiferença. A pessoa está reagindo e saindo daquele coma emocional. Terceira fase do perdão é o conflito. Ou seja, quando nós iniciamos a termos um conflito interior. E como é que se processa isso? Além da indiferença, além da raiva, entra o conflito. Ou seja, mediante a convicção do Espírito Santo que opera dentro dos nossos corações, a raiva começa a perder a força dentro de nós. A pessoa começa a lidar melhor com as suas emoções e, dentro desse conflito, a pessoa percebe que pode enfrentar aquilo tudo, mas ao mesmo tempo parece não querer enfrentar aquele problema dentro do seu coração, no seu interior. Então, um sentimento forte de que o ofensor não merece ser perdoado por você vem à tona, vem à superfície. Porém, não é mais uma luta desigual. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo dentro do seu coração, te conscientizando de que você precisa perdoar. Então, a pessoa, além de saber que precisa perdoar, ela começa a perceber que pode perdoar. E racionalmente ela começa a se habilitar para isso, ela começa a considerar que essa é a melhor opção a se fazer. Em quarto lugar vem a frustração, ou seja, a pessoa está agora convencida de que tem que perdoar e de que pode perdoar aqueles que o ofenderam, aqueles que praticaram qualquer tipo de injustiça, apesar de não gostar dessa ideia. No seu interior ele não está gostando dessa ideia. Mas aí então vem um certo sentimento de frustração e de tristeza dentro dele. Por mais que ele se sente impotente, diante de tudo aquilo que sofreu, de toda aquela vergonha, de todo aquele embaraço, de toda aquela situação, de repente ela é fortalecida por uma convicção interior de que está fazendo a coisa certa. Então a quarta fase é a frustração. A quinta fase é a aceitação. Aceitação, a pessoa se conforma com a ideia, colocando a sua obediência acima dos seus sentimentos. A vida emocional, então, começa a voltar ao equilíbrio. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a governar o coração dessa pessoa, levando ela a aceitar a ideia de perdoar. Em sexto lugar, em penúltimo, vem a paz. A paz que excede todo entendimento, como diz a palavra de Deus. Ou seja, após você sustentar com firmeza a postura, a decisão de perdoar, você começa a desfrutar da paz que há tanto tempo você perdera na amargura e na falta de perdão, no ressentimento. E esse é o sinal da vitória de Deus na sua vida, da vitória de Deus sobre a amargura que você estava sofrendo. Em sétimo lugar, a memória então é cicatrizada por Deus. Memória cicatrizada é a sétima fase do perdão, onde você se sente totalmente consolado pelo Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo é o consolador de Deus, que opera nos nossos corações. E confortavelmente pode se lembrar até das injustiças e das ofensas sofridas, mas a memória começa a ser cicatrizada, curada pelo próprio Deus. E oitavo e último momento é que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, pode gerar, não estou dizendo que vai sempre acontecer isso, mas pode até acontecer de chegar nessa oitava fase, que é o bom humor. Ou seja, o sintoma de uma memória curada é o bom humor em relação à vida e em relação às pessoas. Ou seja, o bom humor é a menor distância entre duas pessoas e é a restauração plena dos relacionamentos. Ok? Então, lembre-se disso, no reino de Deus não podemos sonegar a graça recebida. Sonegar perdão é imperdoável para Deus. Não fique atormentado, não deixe a raiz de amargura brotar no seu coração e nem contaminar outras pessoas através da sua vida. Deixe o fluir da graça de Deus operar na sua vida, no seu coração, na sua família. Libere o seu coração das pessoas que te ofenderam, que praticaram injustiça contra você. Lembre-se disso, perdão não é uma opção, perdão não é opcional, perdão não é uma sugestão de Deus, é um mandamento. E quando é mandamento, ou você obedece, colhe a bênção de Deus, a cura e a cicatrização do coração ferido, ou se você desobedece, acaba aprisionado na sua alma, atormentado por espíritos perseguidores e toda sorte de males emocionais e sentimentais,
e acaba contaminando muitas pessoas, perdendo a bênção e aquela vida maravilhosa que Deus projetou para você. Perdoe, libere o seu coração, que Deus te capacite, que o Espírito Santo venha sobre você e que a graça de Deus faça a diferença na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Venha nos conhecer. A Igreja Batista Betel se encontra na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Umuarama, Paraná. Se você quiser assistir os nossos cultos ao vivo, é www.betelonline.com.br. Tem um linkzinho lá em cima, onde você coloca TV online e pode assistir as nossas pregações, os nossos cultos ao vivo, os cultos que nós temos na Betel. E também você pode nos seguir através do Instagram, @PRGIO, Pastor Gil, Instagram, @PRGil, e também o nosso youtube.com/PRGiovani, PRGIOVANI, que é o nosso canal do YouTube com mais de 1.300 vídeos ali para abençoar a sua vida e o seu coração. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre você, que o Espírito Santo toque o teu coração, te capacitando a viver o estilo de vida de Jesus, o estilo de vida do perdão. Louvado seja o Senhor. Amém e amém.